Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos ver alguns exercícios sobre o modernismo. Essa aula também já está na plataforma virtual do curso e no meu canal do YouTube. Então, se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto, eu aconselho primeiro a estudar um pouco a teoria para depois vir praticar alguns exercícios. Então, vamos lá? A primeira questão, ela diz assim: em relação ao modernismo, podemos afirmar que em sua primeira fase há, lembrando que o modernismo ele é dividido em 3 gerações. A primeira geração de 22, né, porque ela vai dar início na Semana de Arte Moderna em 1922, em São Paulo, no Teatro Municipal. A segunda geração é conhecida como geração de 30, porque ela inicia em 1930. A terceira geração de 45, pois inicia em 1945. Apesar de todas fazerem parte do modernismo e elas serem muito parecidas, elas têm sim particularidades, tá? Detalhes, características peculiares de cada geração. Ok? Mas se tratando dessa primeira geração aqui, o que a gente pode afirmar sobre ela? Uma maior aproximação entre a língua falada e a escrita, valorizando-se literalmente o nível coloquial? Sim, logo a letra A. Porque é isso que o modernismo ele vai pregar. Ele vai pregar justamente, ele vai defender a ruptura, né, da língua portuguesa tradicional, a língua portuguesa elitizada, e vai defender agora uma língua portuguesa coloquial, do dia a dia, é a língua do verdadeiro brasileiro, né? Do povo brasileiro, e não de um pequeno grupo, que é a burguesia, e sim da grande massa, essa grande massa que é o povo brasileiro, independente de sua raça, tá? Então, de fato, ele vai aproximar a língua falada com a escrita. O que antes a gente tinha, por exemplo, no parnasianismo, independente da língua falada, se ela era formal, culta, muito tradicional, elitizada ou coloquial, na hora de escrever algum poema, algum texto, alguma obra, se utilizava a língua padrão da formalidade, né? A norma padrão da língua portuguesa. Então, nada de problemas gramaticais, gírias, não. Mas o modernismo veio para quebrar, romper com isso. Sendo assim, é muito comum a gente ver, quem assistiu a aula percebeu, que em alguns textos do modernismo, a gente tem, especialmente na primeira fase, a marca da oralidade na escrita, não é? Como eu falo agora, não é? Bom, me dê isso ao invés de dei-me isso, né? Então eu saio da formalidade e vou para a informalidade também na escrita, ok? Portanto, letra A. A próxima questão, ela diz assim: assinale a alternativa correta para as características do modernismo de 1922, também chamada de fase heróica, né? Essa primeira fase é chamada de fase heróica, geração de 22. Quais são as características que a gente pode encontrar de forma correta? Letra A diz assim: espírito polêmico e destruidor, valorização poética do cotidiano, nacionalismo, busca da originalidade a qualquer preço. Gente, é exatamente isso. Mais uma vez a letra A. O modernismo ele veio para quebrar, destruir, né? Entre aspas e sem aspas. Ele veio para destruir não com violência, mas veio para destruir uma literatura, uma poeticidade clássica, tradicional. Ele quer o novo, ele quer aí a identidade brasileira. E essa identidade brasileira está no povo brasileiro e não numa influência europeia, tá? Apesar do Brasil sempre, né, ter vivido essa influência europeia, nós temos a nossa marca, nós temos a nossa cultura, as nossas características. Então, é essa característica brasileira que o modernismo quer abordar, tá? Mas vamos assim, diferentemente da questão anterior, foi mais rápido, vamos entender por que não seria essas outras alternativas, né? Na letra B, ele diz temática ampla com preocupação filosófica, predomínio do romance regionalista, valorização do cotidiano e nacionalismo. Bom, a gente tem isso na segunda fase e não na primeira fase do modernismo, certo? Então, não há esse romance regionalista e a preocupação filosófica na primeira fase, não há.
Letra C. Espírito polêmico, busca da originalidade, predomínio do romance psicológico, valorização da cidade e das máquinas. Não. Ele a importância dele não é em si a valorização da cidade e das máquinas, né? Apesar dessa influência após a Revolução Industrial, que é muito comum no século XIX. Mas estamos aqui no século XX, o modernismo. O romance psicológico fez parte, sim, por exemplo, do modernismo, mas em sua terceira fase, na geração de 45, e não na primeira. Letra D. Visão futurista, espírito polêmico e destruidor, predomínio da prosa poética. Então, eu tenho aqui, eu elimino a prosa poética. Eu vou ter essa prosa poética na terceira fase. E a valorização da cidade e das máquinas não é o foco temático da primeira fase. Letra E, o que a gente vai tirar daqui, quando ele diz assim, busca da poesia na natureza. Tem uma temática que vai envolver a natureza? Tem. Por quê? Porque eu estou buscando a identidade brasileira, então é lógico que eu vou ter isso. Eu vou ter nos movimentos Pau Brasil, no movimento Verde e Amarelo, né? Mas o neologismo eu tenho aqui, eu vou ter, mas você vai encontrar o neologismo principalmente na segunda e na terceira fase. Então percebam, as três gerações do modernismo, elas são muito parecidas, mas elas não são iguais. Então vai ter uma característica ou outra que não vai pertencer à primeira fase, mas vai pertencer à segunda, né? Não vai pertencer à segunda, mas vai pertencer à primeira ou à terceira, ok? Vamos para a próxima. Na próxima questão, eu tenho um pequeno texto, e ele diz assim: a ambição do grupo modernista era grande, educar o Brasil, curá-lo do analfabetismo letrado, e, sobretudo, pesquisar uma maneira nova de expressão compatível com o tempo do cinema, do telégrafo, sem fio, das travessias aéreas intercontinentais. E aí, o enunciado diz o seguinte: conforme o trecho acima e os conhecimentos sobre a Semana de Arte Moderna de 1922 e o modernismo brasileiro, subsequente, né, é correto afirmar que tem 5 alternativas. Os modernistas passaram a se organizar depois da Semana de 22 para efetivar uma arte revolucionária nos moldes do realismo soviético? Não. A semana foi o grande marco da arte moderna brasileira, caracterizando-se pela busca por uma imitação do surrealismo e do cubismo. Imitação, não. As vanguardas europeias inspiraram o modernismo, mas é uma inspiração. A inspiração de lutar contra a maré, contra a contramão do mundo, lutar em favor dos seus direitos, pela sua identidade e nada de imitar. A busca do modernismo é justamente não imitação da europeia, né? Da Europa, melhor dizendo. C. A Semana de 22 somou-se ao regionalismo nordestino para mostrar as raízes da cultura brasileira, recusando qualquer interferência da arte estrangeira. Vamos lá. Primeiro, a Semana de 22 é a primeira fase. O regionalismo no modernismo ocorre na segunda fase. Então, ele não vai somar para a segunda semana. Ele soma no modernismo, de uma maneira geral, tá? E ele não se recusa com a interferência da arte estrangeira. Apesar de ter, assim, eu quero a minha própria arte, a minha própria independência, não significa que eu não tenha sido influenciado de alguma maneira. Como eu disse, as vanguardas europeias inspiraram o modernismo, né? Desde o pré-modernismo. Mas não há uma imitação, há uma inspiração. Letra D. Monteiro Lobato e Mário de Andrade lideraram a Semana de 22, que teve o intuito de aliar as produções mais recentes no campo da música, literatura e artes plásticas futuristas com as obras tradicionalistas da arte brasileira. Tudo errado, né? Não tem essa ideia de aliar o futurismo com o tradicional da arte brasileira. O modernismo vai pregar inovação, revolução, algo inédito, novo, beleza? Portanto, a alternativa correta é a letra E,
quando diz: a Semana de 22 marcou o modernismo inspirado em vanguardas europeias, buscando uma nova arte com uma identidade brasileira experimental, miscigenada, né, a mistura aí de raças, antropofágica, na aula lá sobre o modernismo tem explicando o que seria isso, e cosmopolita. Então o movimento celebrava o progresso da nação, simbolizado pelo desenvolvimento da cidade de São Paulo. Então veja aí, resume tudo que eu já vim defendendo desde a primeira questão, especialmente contra as alternativas dessa questão. A próxima questão é um texto de João do Rio, recente, né, já século XXI, uma literatura contemporânea, né, um texto de 2012, e o título é Orações, e ele diz assim: quantas orações andam por aí, impressas em folhetinhos, maus vendidas nas grandes livrarias e nos alfarrabistas, exportadas para a província em grossos maços, ou simplesmente manuscritas de mão em mão, amarradas ao pescoço dos mortais em forma de breve. Há, nessa estranha literatura, edições raras, exemplares únicos que se compram a peso de ouro, orações árabes dos negros cussumins, cuja tradução não se vende nem por 50 mil réis. Orações de pragas africanas para dizer 3 vezes com um ob na boca. Orações para todas as coisas possíveis e impossíveis. O homem é o animal que acredita, principalmente no absurdo. Levei muito tempo a colecionar essas súplicas bizarras. Há mais de 1000. Há até orações a santos que o Papa desconhece e nunca foram canonizados, como a oração de Gumin, boa para a dor de calos, e a de Puyuna, infalível nas nefralgias. Os homens vivem no mistério das palavras conciliadoras. Veja, século XXI. E algumas pessoas têm o estranhamento de algumas palavras, porque são palavras mais específicas a um determinado grupo, né? Não é porque isso é uma língua culta ou uma língua arcaica, tradicional, não. É porque está mais costumeiro, é uma língua específica para um grupo. Assim como todas as áreas do conhecimento têm palavras específicas para a sua área. Cada curso ou profissão, né, dentro do mercado de trabalho vai ter palavras específicas dentro da sua área. Mas vamos entender o que essa questão quer. A obra de João do Rio, embora não esteja diretamente associada às obras dos modernistas de 22, compartilha com elas algumas características. Uma dessas características é valorização do multiculturalismo como elemento-chave da formação da sociedade brasileira, a proposta de incorporação ao português do Brasil do vocabulário de línguas de matrizes indígenas e africanas, a contestação da autoridade religiosa cristã exercida sobre os costumes da população, a revisão da sintaxe padrão da língua portuguesa, assumindo-se ostensivamente formas da oralidade na escrita. 10 segundos para você agora, sozinho, perceber essa interpretação do texto em relação à geração de 22. Observe as alternativas e veja qual aquela que vai se alinhar melhor ao modernismo. E aí, conseguiu? Letra A, quem acertou? Parabéns! A valorização do multiculturalismo como elemento-chave da formação da sociedade brasileira. No texto lá, ele fala diversos tipos de orações, porque são diversas religiões. Cada religião tem uma política, tem uma cultura, tem um costume. E isso é que faz parte da nossa sociedade brasileira, tá? Então, aí, essa valorização da multiculturalidade do nosso país. Vamos para mais uma questão? Essa questão aqui é um texto, na verdade, muito conhecido de Manuel Bandeira, não é? Ele faz uma notícia em formato de poesia, em versos. Então, vamos lá. Ele diz assim: poema tirado de uma notícia de jornal.
Esse é o título. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou num bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Manuel Bandeira. O enunciado diz assim: sobre a primeira fase do modernismo, do movimento modernista, a qual a crítica vincula Manuel Bandeira, todas as alternativas estão corretas, exceto, ou seja, menos uma está correta, né, pessoal? Eu vou ler, tá? Valorizava a língua brasileira, objetivava o rompimento com as estruturas artísticas do passado, apresentava em um primeiro momento um caráter anárquico e destruidor, buscava inspiração nas ideologias concretistas para a simplificação poética. A postura nacionalista no final dos anos 1920 apresentava uma vertente crítica e uma vertente ufanista. Então, 10 segundos para você mais uma vez avaliar aí e perceber qual é a alternativa. Observe que 4 tem a ver com o movimento modernista, tá? E uma não. Acertou quem disse que é a letra D. Eu digo assim: buscava inspiração nas ideologias concretistas para a simplificação poética. E isso é falso, porque o movimento modernista ele pregava a liberdade de expressão. Você podia se inspirar em qualquer coisa, inclusive em si mesmo, ou em nada, tá? Então, além disso, não havia uma simplificação poética. Não havia uma caixa, né? Você tem que estar dentro de uma caixa, se bitolar e escrever conforme algumas regras. Como o parnasianismo fazia. Não, eu não simplifico o meu poeticismo, eu não simplifico as minhas palavras, eu digo o que eu quero no formato que eu quero. Como vocês podem perceber, ele tem aqui versos longos, medianos e bem curtos, com apenas uma palavra. Então, são versos livres e ele quebra isso, né? Manuel Bandeira e outros poetas da primeira geração quebra esse modelo academicista da época, tradicional, tá? Então não simplifique a poética, o poema do modernismo, porque ele não simplificava. Mas e aí? Vocês têm dúvidas? Conseguiram entender? Vocês podem comentar aqui abaixo desse vídeo ou falar comigo em alguma rede social para que eu possa te ajudar e tirar dúvida. Se gostou, não deixa de curtir e compartilhar.